primeiro dizer que você é muito competente, faz uma entrevista muito boa, dá a oportunidade da gente falar o que pensa. Eu acho que você falou de diversas áreas e é por isso que a Eco News hoje é um meio de comunicação muito respeitado e que tem uma audiência muito boa. Então, eu te parabenizo por isso. Portal Econews, maior portal de notícias e política hoje do Tocantins, justamente porque preza pela isenção e imparcialidade. Hoje, numa tarde agradável, ou melhor dizendo, final de tarde agradável, com o vice-governador Laurez, pré-candidato ao governo do estado. Como é que está, vice-governador? Olha, muito bem. Eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio de dizer que sou um tocantinense que conheço esse estado como ninguém. Eu conheço o Tocantins desde as suas primeiras fases, toda a história acontecida do Tocantins, eu tenho vivido elas. Então, tenho muito prazer de falar do meu estado. Maravilha. Inclusive, dispensa comentários, mas vamos fazer uma introdução importante. O vice-governador Laurez já ocupou praticamente todos os cargos políticos no estado, vereador, deputado, deputado federal, estadual, enfim. E hoje como vice-governador. E agora pleiteando ao governo do estado. Laurez, como é que é ser um tocantinense desde o início do estado aqui, como você mesmo colocou, conhece tudo? Olha, é motivo de muita alegria, porque quando eu chego numa cidade e converso com as pessoas, eu tenho identificação muito forte, principalmente com os pioneiros que chegaram aqui. Meu pai veio para cá do Tocantins na década de 40, quando não tinha estrada de jeito nenhum. Estrada começou a surgir do Tocantins a partir da Belém-Brasília, no início da década de 60. Então, assim, era uma região isolada, sem conforto nenhum, e nós vivemos toda essa história, né? Então, quando o cidadão chega, só de eu olhar na pessoa, só pela sua cor, pelo seu jeito de ser, eu digo, esse aqui não nasceu no Tocantins, veio para cá depois, ou veio na fase do ouro, ou veio na fase do cristal, ou veio na fase da pecuária, da agricultura, ou depois que construiu a capital. Então, a gente tem a felicidade de conhecer muito bem a história do nosso estado e da nossa gente. Maravilha. E temos observado que você tem rodado, quer dizer, você sempre roda o estado, mas ultimamente tem rodado da região sudeste ao Bico do Papagaio de uma forma bastante intensa. Por mais que a gente conheça o estado, hoje as mudanças são muito rápidas, né? E a necessidade de você sempre estar atualizando, conversando com as pessoas, vendo o que dá para pensar, implantar no estado para desenvolver mais rápido. Eu digo que o Tocantins hoje é um estado que tem crescido muito, mas ele tem um potencial de crescer muito mais rápido que o que tem crescido atualmente. Nós temos exemplos de alguns países que desenvolveram dentro de um curto espaço de tempo. O exemplo é a China, que há 30 anos atrás tinha economia inferior à brasileira, e na hora que os governantes deram um rumo na gestão pública, fortalecendo a economia daquele país, se transformou em uma das grandes economias do mundo. E o Tocantins tem tudo para isso. O Tocantins está na hora de virar a chave, industrializar, criar emprego, criar oportunidade, e é isso que eu quero para o estado. Eu estive semana passada em São Paulo, onde eu estive com vários empresários, mostrando o potencial do Tocantins. Estive como diz, com grandes empresários ali da Faria Lima, em São Paulo, mostrando para ele o potencial nosso, tanto na mineração, como no agronegócio, como na produção de energia, e mostrando que o Tocantins tem aquilo que o mundo inteiro gostaria de ter, que é a facilidade para produzir alimento. Nós somos uma região que temos uma facilidade muito grande para produzir alimento e outra facilidade muito grande para produzir energia, que são duas coisas muito importantes no mundo moderno. Qualquer modernidade que tem depende de energia. E é um estado que tem muita água. Aqui mesmo nós estamos aqui nesse grande lago da nossa hidrelétrica do Lajeado, e isso mostra a força do estado de Tocantins. Laurez, você como um tocantinense raiz, eu sei que são várias as situações, mas alguma coisa marcante lá do início do estado, quando formalmente implementado, para hoje? Olha, foram várias etapas marcantes, né? Eu gosto de dividir o Tocantins em 4 frentes de desenvolvimento, que foi a primeira frente quando vieram muitos brasileiros em busca do ouro na região sudeste do estado,
que foi a primeira região ocupada do estado de Tocantins. E depois disso nós continuamos um vazio demográfico. A Segunda Guerra Mundial teve uma influência muito importante na ocupação daquela região do Vale do Araguaia. Foi quando surgiu a cidade de Cristalândia, a cidade de Pium, a cidade de Dueré, Formoso, Dois Irmãos, a cidade de Xambioá, Piquizeiro, que as pessoas vieram em busca do cristal de rocha, que foi muito usado na Segunda Guerra Mundial, principalmente para construir radar para usar na Segunda Guerra Mundial. Essa foi a segunda frente de ocupação do estado de Tocantins. Nós tivemos a terceira, que foi a construção da Belém-Brasília, quando Juscelino Kubitschek construiu Brasília e logo em seguida ele fez a nossa rodovia Belém-Brasília. Então, para nós tocantinenses, naquele tempo, ver carros passando na Belém-Brasília, automóvel, era novidade enorme, porque tinha poucos veículos na cidade, na região. E, então, houve uma mudança radical no desenvolvimento do estado. E a quarta frente que nós tivemos foi quando o governador Ari Valadão construiu o projeto Rio Formoso, quando nós deixamos de ser um produtor de alimento para subsistência e passamos a ser o terceiro maior produtor de arroz do país, perdendo só para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E com isso vieram muitos gaúchos paranaenses, descobriram o nosso potencial e fez com que desenvolvesse a agricultura no estado. Hoje descobriram o potencial que a gente tinha para produzir soja, milho, e essa quarta frente de desenvolvimento aconteceu junto com a criação do estado e a construção da nossa capital, mudando radicalmente a vida do tocantinense. E agora eu estou convidando os tocantinenses para a gente construir a quinta frente de desenvolvimento, que é a frente da industrialização do estado, da trazer ciência, tecnologia, da modernização do estado de Tocantins. Eu tenho a convicção de que o estado de Tocantins está na hora de dar um grande passo na produção de energia, de ciência, tecnologia, desenvolver, industrializar e criar novas oportunidades para a nossa gente. Laurez, enciclopédia ambulante aqui, com o histórico todo aqui, lá das origens do Tocantins. Eu vivi essas 4 fases que eu falei aqui, 3 eu vivi, eu só não vivi a fase do ouro, mas eu compreendi muito ela, porque eu estudei a história do meu estado e compreendi essa fase que aconteceu, e as outras eu vivi. Essa fase do cristal de rocha, eu quando criança eu vivi os últimos momentos dessa história, e meu pai viveu bem essa etapa aqui, e isso teve uma influência muito grande na minha formação, na minha vida, e a gente sabe contar muito bem essas histórias do Tocantins. Maravilha. Laurez, hoje tem alguns nomes postos à pré-candidatura, obviamente porque candidatura formalmente só no ano que vem, mas por que hoje o nome Laurez é o mais preparado para gerir o estado? Olha, eu venho de longe, mas de muito longe mesmo, me preparando para isso. Eu, quando estudante universitário, eu participei dos movimentos estudantis para a redemocratização do Brasil. O Brasil vivia a ditadura militar e, naquela época, várias entidades importantes, como a CNBB, a Federação dos Bispos do Brasil, a OAB, as universidades tiveram um papel muito importante no sentido de lutar pela redemocratização do nosso país. Eu participei desse movimento. Eu era líder estudantil, participei de vários movimentos dentro da universidade, tanto o movimento pela anistia, que a gente tinha muitos brasileiros que moravam fora do Brasil, como Brizola, Arraes, e esse movimento nós tivemos bons líderes que movimentaram o Brasil inteiro, né? E tivemos também aquela luta pelas eleições diretas, pela constituinte, então participei desse movimento. Depois, quando eu formei e vim para o estado, nós encampamos junto com o Siqueira Campos, que era o líder maior nosso na época, a criação do estado de Tocantins. E eu já era vereador, eu quando formei já cheguei com o mandato de vereador. Para você ter ideia, eu disputei o mandato de vereador em Dueré, estudando em Uberaba, que ficava a 1.200 quilômetros de Dueré. Eu sabia a importância de um mandato de vereador para mim, para lutar pelo aquele sonho da criação do estado de Tocantins. Então nós participamos desse momento, desses movimentos, pegando assinatura nas câmaras municipais, conscientizando as pessoas, porque tinha muita gente, quando falava de dividir o estado de Goiás, do
Tocantins, tinha assim, o primeiro momento, tinha muita gente que espantava com a ideia. Então tivemos conscientizando, mostrando a viabilidade e tudo, e isso é evidente que é enriquecimento da gente. E participei desde a construção da capital, junto com o governador Siqueira Campos, fui seu secretário de Estado. Então eu vivi todos os momentos, sei as experiências que deram certo no Estado, sei o que não deu certo. Então eu venho assim, de muito longe me preparando. Conheço muito bem como funciona a Câmara de Vereador, porque eu fui vereador. Conheço muito bem como funciona a Prefeitura, porque eu fui prefeito. Conheço muito bem como funciona a Assembleia Legislativa do Estado, como funciona o governo do Estado, porque eu fui secretário de Estado. Sei também como funciona o governo federal, que eu tive o prazer de ser deputado federal. Então, assim, é uma construção de vida, uma preparação no decorrer da minha vida. E agora chegou o momento, e eu gosto de ler a Bíblia, e lá em Tiago 4, versículo 17, diz quem está preparado para fazer o bem e pode fazer e não faz, você está pecando. Eu não quero pecar por omissão. Eu entendo que é dever meu colocar meu nome à disposição do povo do Estado de Tocantins para disputar o governo do Estado. Perfeito. Me chamou a atenção, dentro das questões que você abordou agora, a questão quando você foi pré-candidato, não, quando você foi candidato a vereador, que você estudava em Uberaba, se eu entendi errado, você me corrija, por gentileza. E como é que você conseguiu administrar a questão da distância, eu quero dizer? Minha família tem raiz profunda em Duaré. Para você ter ideia, meu pai foi prefeito, já tive 2 irmãos prefeitos lá da cidade, a gente tinha uma história da cidade. E eu, quando vinha, naquele tempo, a convenção era em junho e a eleição é só em novembro. Eu vi o mês de julho, visitei todas as casas de Duaré, fui em casa pedindo voto. Depois eu vim na Semana Santa, eu já tinha um mapa de quem podia votar em mim, visitei todas as pessoas que poderiam votar em mim e votei no dia da eleição. E eu aprendi que é por isso que eu faço essas caminhadas pelo Tocantins inteiro. As pessoas gostam de conhecer, gostam de pegar na mão, gostam de saber o que você pensa. E eu tive uma eleição consagradora. Eu tive, naquela época, 10% dos votos da cidade. Uma votação, naquele tempo, muito grande, porque é uma cidade pequena, com 1.600 eleitores. Isso me credenciou a ser presidente da Câmara. E, naquele tempo, a Câmara tinha apenas 3% da receita do município que ia para a Câmara. Eu construí o primeiro prédio de Câmara municipal do norte de Goiás, naquela época. Interessante. Laurez, vamos falar um pouco sobre os temas principais com relação ao projeto de governo, o que você pode adiantar, obviamente. Vamos começar por um tema que é muito latente, questão saúde. Qual deve ser a prioridade do governo Laurez? Saúde tem que ser prioridade número 1. Você não pode ter uma saúde que não atenda as pessoas. O Tocantins tem um orçamento de quase 20 bilhões. Eu tenho a impressão que o orçamento do próximo ano vai ser em torno de 20 bilhões. Nós temos o dever de aplicar bem. E eu entendo que a saúde deve ser descentralizada. Você criar os polos em cada região. Polo, um hospital regional que atenda bem no Sudeste, um que atenda bem na região Sul, um que atenda bem em Araguaína, no Bico, para evitar esse fluxo tão grande em Paraíso, em Porto Nacional, esse fluxo tão grande para o Hospital de Palmas. Eu entendo que a saúde tem que ser prioridade número 1. Não justifica o cidadão quebrar uma perna e ficar 30 dias no hospital esperando a cirurgia. Perfeito. E na área da educação? Eu sou a favor da escola de tempo integral. Eu, quando fui prefeito de Gurupico, construí várias escolas de tempo integral e eu entendo que é importante na formação das pessoas. A escola, ensino médio é obrigação do governo do Estado. E eu vou fazer todas as escolas de Tocantins em escola de tempo integral com curso de qualificação pelo período da tarde. Pela manhã, o jovem estuda as matérias tradicionais e à tarde ele vai se aperfeiçoar em uma profissão dentro da sua vocação. Cada ser humano tem uma vocação e deve ser fortalecida essa vocação de cada ser humano para que ele seja uma pessoa feliz. Perfeito. E na área da segurança? E até, além da questão de abordar a área da segurança, qual a sua opinião com relação à segurança hoje no Tocantins? Eu digo com relação até à infraestrutura, de quantidade do batalhão, etc. e tal. Eu, quando fui prefeito em Gurupi, eu implantei um programa lá que chama Olho Vivo. O que é o Olho Vivo? Eu comprei câmeras
de segurança, coloquei na cidade, doei para o quartel, e isso melhorou muito a segurança em Gurupi. Gurupi tinha um índice altíssimo de criminalidade, diminuiu muito. E hoje tem tecnologia, tem forma de você ter uma segurança muito boa com custo baixo. E eu quero investir muito em investigação e também na questão da câmaras de segurança e outros meios importantes para isso. Perfeito. Equipar bem a nossa Polícia Civil e a Polícia Militar. Hoje, como é que você acha que está a questão da estrutura da polícia? Eu acho que tem que melhorar muito. Eu entendo que o Estado precisa melhorar muito, tanto a condição de trabalho da Polícia Militar como da Polícia Civil. Nossa polícia tem que ter um ambiente de trabalho moderno, que ele se sinta bem estar ali. Perfeito. Não podemos também deixar de falar de uma questão importante, que é a questão da área da cultura. Qual deve ser a política do Laureis no governo? Olha, eu entendo que a cultura você tem que valorizar os valores nossos, as nossas tradições, os nossos folclores, pegar os valores tocantinenses. Hoje a gente vê muito investimento em atrações que pega o dinheiro aqui e vai embora e fica muito pouco para o cidadão tocantinense. A minha cultura vai ser com os tocantinenses. Não estou dizendo que você não possa trazer um show de fora, uma coisa, mas prioridade número 1 vai ser a valorização dos nossos valores culturais. Valorizar a prata da terra, fortalecer a cultura tocantinense. Nós somos muito ricos, a nossa cultura é muito rica e ela precisa ser valorizada. Perfeito. Tem um tema também que é, vamos dizer assim, é sempre recorrente e importante, que é a questão do funcionalismo público no Estado, porque tem passivos, etc. Os sindicatos, eles sempre são muito atuantes nesse sentido. Como deve ser a política do governo Laureis nesse aspecto? Eu, quando prefeito de Gurupi, eu fiz um belo trabalho com o servidor público. Eu encontrei a previdência do município numa situação muito ruim. Para você ter ideia, quando eu assumi, tinha 21 anos que tinha um fundo previdenciário do município, tinha apenas 12 milhões, quase 13 milhões, não chegava a 13. Eu, dentro do meu mandato, eu levei para 114 milhões, com zelo, aplicando bem, fazendo isso. E eu criei algumas coisas importantes dentro do servidor, a obrigação de 40%, quando eu prefeito, eu criei isso em Gurupi, para os cargos comissionados que fosse servidor de carreira. Então, maneira de valorizar. E concurso público, nós temos que escolher as pessoas mais preparadas, que têm condições de fazer o melhor serviço do Estado através do concurso público. E eu entendo que devemos adotar isso e constantemente fazer a política de qualificação do servidor público estadual. Uma pergunta que muitas pessoas devem estar nos fazendo, então eu vou fazê-lo. É a questão de novos concursos para diminuir a quantidade de cargos comissionados. Eu acho fundamental, a gente tem que ter o poder público tem que ser eficiente, nós temos que zerar cada centavo que entra no poder público, cada centavo tem que ser um tijolo na construção do Estado. Você não pode pagar mal o servidor, ter às vezes as pessoas que não têm a devida qualificação para o lugar que ocupa, e a gente tem que melhorar isso, cada dia mais investir na qualificação do servidor público. E como deve ser a gestão Laureis no aspecto da divisão do bolo, né? Porque nós temos 139 municípios, claro que governar é escolher, tem as prioridades, né? E a gente sabe também que essas prioridades, elas têm nuances que eventualmente têm que ser mudadas, mas como é que você deve tratar essa questão? Eu estou concluindo um projeto muito bacana que é o zoneamento do Estado, zoneamento econômico. O que vamos fazer? Ver a vocação de cada região e ali incentivar aquilo que a região tem vocação para produzir. Então, estou dividindo o Tocantins em vários núcleos e vamos priorizar. Queremos verticalizar a nossa produção. Se é uma região que tem vocação para determinados produtos, vamos fortalecer aquilo. Se ela tiver para o outro, a política do governo vai ser voltada para isso. Eu entendo que o território é igual ao ser humano. Tem uns que têm vocação para música, outros para o esporte, outro para ser empresário, ser empreendedor, outro para ser professor. Então você tem que fortalecer aquilo que o ser humano tem dom para fazer, aquilo que Deus lhe deu, aquele dom, você fortalecer isso. Perfeito. Ainda pegando como gancho essa questão, a questão tributária. Como deve ser a política do governador Laureis no aspecto tributário com relação ao aumento eventual de imposto,
Porque vira e mexe sempre tem essa questão conjuntural. Uma das coisas que eu vou fazer do Estado de Tocantins é incentivar a industrialização do Estado. E eu vou incentivar ajudando da melhor forma possível, tendo os tributos mais baratos, principalmente para a indústria. É a indústria onde você agrega mais valores. Nós temos que mudar isso. Aqui eu estou contigo aqui, seu óculos não foi construído aqui no Tocantins, esse microfone não foi, sua camisa não foi. Muita coisa que você alimenta vem de fora do Estado, mesmo sendo do Estado com uma vocação forte para a produção de alimentos, você ainda importa muita coisa. Então nós vamos fazer isso, escolher polos, cada polo e incentivar a produção naqueles polos. Perfeito. Um outro tema também importante, Laurez, até para, eu sei que você já falou sobre essa questão, mas como o Laurez deixou bem claro que ele está aberto a falar qualquer assunto, não podemos deixar de passar esse assunto para desmistificar e até encerrar esse assunto de uma forma definitiva, né? Para não ficar muito, porque tem muito disse e me disse. O que aconteceu de fato e de direito com a relação sua com o governador, como é que está, enfim. Eu gostaria que você desmistificasse o que de fato ocorre realmente. Olha, até hoje eu não entendi. Eu sempre fui uma pessoa leal, uma pessoa que faz o trabalho da melhor forma possível, e eu fui eleito para ser vice-governador. A participação do governo depende de quem foi eleito para ser governador. No momento que o governador me deu espaço para participar do governo, eu procurei participar, procurei ajudar na construção de um Tocantins melhor. Na hora que ele achou que não devia ter essa participação minha, eu simplesmente recolhi e fui fazer aquilo que eu devo fazer, que é estudar nosso Estado, projetar o Estado, fazer bons projetos para o desenvolvimento do Tocantins. Então, cabe a ele dar o espaço ou não para o vice-governador. Se fosse governador, eu jamais dispensaria a experiência de um homem igual ao Laurez Moreira. Perfeito. Ainda nessa questão política, como é que você está vendo a questão das articulações políticas, que agora já está começando, a eleição ainda tem um bom tempo, mas como é que você está vendo essa questão? Olha, eu gosto de eleições e sou um democrata. Eu acho que quanto mais candidato tiver, melhor. Deixa o povo escolher aquele que achar que deve. Eu tenho o meu projeto para o Estado. Vamos todos colocar à disposição e deixar a população ver qual o melhor nome que eles querem. Eu tenho a convicção de que eu venho de muito longe mesmo, me preparando para isso. E vou colocar à disposição da nossa população. Eu espero ter a felicidade de governar nosso Estado. Perfeito. E como é que você está vendo na questão eleitoral do ano que vem, no aspecto, aí não governo, mas a nível realmente de deputados federais, estaduais, enfim, parlamentares? Eu sou um homem de planejamento. Tudo que eu faço na minha vida é planejando. Eu, quando candidatei a vereador em minha cidade, quando eu lutei para criar o Estado de Tocantins, eu já sonhava um dia governar o Estado de Tocantins. Então eu venho ao longo da vida construindo isso. Fui deputado estadual, na hora que surgiu, que eu fui convidado pelo governador Siqueira Campos, foi no meu primeiro mandato de deputado para ser secretário. Eu digo, rapaz, eu doido para ser deputado, mas veio um convite. Falei, deputado eu já fui eleito. Eu vou aceitar esse convite porque eu não sei se ainda vou receber outro convite para ser secretário. Então, assim, minha vida sempre é planejada. Eu venho de longe planejando para isso. Todas as etapas que eu fiz, fui pensando em um dia governar o Estado. Eu te confesso que eu considero que eu estou pronto para isso. Tenho certeza que vou fazer uma administração que vai mudar a realidade do nosso Estado. E é isso que eu quero. Ver um Estado moderno. E tem estudo científico que mostra que a melhor idade para o homem administrar um Estado ou um país é quando está aí entre seus 60 e 70 anos. É a idade que eu estou. Então eu me preparei ao longo da vida, estou na melhor idade para fazer isso, porque o homem com 60 anos por aí, ele já passou a fase da vaidade, ele já compreende melhor as pessoas, ele já está com condição de fazer um belo trabalho em prol da sua humanidade. Até porque ele já está com a pista mais curta, não dá para ficar sonhando, inventando outras coisas. Se eu nunca fiz besteira em minha vida, até essa idade, não é com 60 anos que eu vou fazer. Importante, você falou em besteira, a mesma coisa que me veio à cabeça que, com relação a processo, como é que é Laurez hoje nesse aspecto? Porque é muito comum, político de uma forma geral, ter processo. Isso é questionado em especial quando no debate eleitoral, né? Olha, eu, graças a Deus, eu nunca tive. Isso não quer dizer que alguém não possa, principalmente no período eleitoral, meus adversários alguém pode, sei lá, te denunciar e você passar a ter um processo. Isso não quer dizer
nada. Agora eu, graças a Deus, até hoje, estou com 43 anos de vida pública, eu nunca tive uma denúncia contra mim. É evidente que eu estou entrando num processo de eleição, agora meus adversários vão querer fazer que eu fique igual a eles. Mas quem me conhece confia e sabe que eu sempre, por onde eu passei, honrei e sempre deixei um bom legado e uma boa história em todos os lugares que eu passei. Ou seja, um histórico limpo nesse aspecto. Graças a Deus. Maravilha. Ainda na questão do projeto de governo, não sei como é que está a maturação do projeto de governo como um todo, mas alguma questão que você gostaria de destacar do teu projeto de governo? Eu diria que eu sou um político desenvolvimentista, eu sou um político que tem como inspiração política homens iguais ao Pedro Ludovico, que transferiu a capital de Goiás Velho para a cidade de Goiânia, possibilitando desenvolvimento de Goiás para o Planalto Central, homens igual ao Juscelino Kubitschek, que tirou a capital federal lá do Rio de Janeiro e trouxe para o centro do país, possibilitando o desenvolvimento dessa região nossa, e homens iguais a Siqueira Campos, que construiu Palmas e idealizou a construção do Estado. Então, sou um homem desenvolvimentista que pensa em trabalho, que pensa em obras, que pensa nisso. Eu entendo que é fundamental para crescer a nossa economia, fortalecer o nosso Estado. Da questão com relação ao governo, o tema é muito vasto, né? Então não dá para a gente contemplar todos os temas que gostaríamos hoje. Primeira entrevista de uma série que vamos fazer com você até a questão eleitoral propriamente dita, mas lhe pergunto, alguma pergunta que eu não fiz, deveria ter feito, eu perguntei há pouco com relação à questão governamental, plano de governo, melhor dizendo, mas com relação a demais assuntos, alguma coisa que você gostaria de falar e eu não perguntei? Primeiro, dizer que você é muito competente, faz uma entrevista muito boa, dá a oportunidade da gente falar o que pensa. Eu acho que você falou de diversas áreas e é por isso que a Eco News hoje é um meio de comunicação muito respeitado e que tem uma audiência muito boa. Então, eu te parabenizo por isso. Eu acho que você abordou aquilo que há de importante que a gente pode falar. É evidente que sempre fica alguma coisa que poderia falar. O que eu posso dizer é que eu faço política por vocação, sou um político vocacionado. E eu só acredito que alguém faça uma coisa bem feita quando ele faz aquilo que gosta. O cidadão só dá uma boa aula se ele gostar de dar aula. O cidadão só é um bom músico se ele gostar da música. Ele só é um bom empresário se ele gostar de empreender, se ele for um homem que gostar de correr risco e estar sempre investindo. Tudo na vida é assim. Então, eu quero dizer para a população do Tocantins, para mim, quem me conhece, que sou diferente de muita gente que está aí, que faz política para fazer negócio e outras coisas. Eu faço política por vocação, por saber da importância que é a política na vida das pessoas. E é isso que eu quero, ver nossa população com a vida melhor, com a excelente qualidade de vida. É por isso que eu luto para ter mandato e lutar em benefício da nossa gente. Perfeito, eu ia até lhe perguntar com relação ao Econews, mas você já fez a observação, agradeço. Agora, uma questão também que não podemos deixar aqui de ressaltar aqui para o público que está nos acompanhando, com grande audiência dentro do estado da região sudeste, ao Bico do Papagaio, é a questão das questões, vou usar um termo mais direto, das eventuais rasteiras políticas, eventuais acusações infundadas, que isso é quase que meio que corriqueiro, né, quando dos debates eleitorais. Como é que obviamente você deve estar preparado para isso, mas como é que você vê essa questão? Preparado para isso, e o povo também está preparado. O povo sabe quando é verdade, quando é mentira. O povo conhece as pessoas, o povo sabe do Tocantins quem são os políticos sérios e quem não são sérios, né? Então eu não tenho dúvida disso, porque a minha história fala tudo para quem sou eu. E o povo do Tocantins me conhece muito bem, sabe? Por onde eu passei, eu sempre deixei uma bela marca, um belo trabalho. Eu não sou um aventureiro da política, eu estou aí há muito tempo, sou muito bem conhecido. Minha vida é um livro aberto e, para mim, não altera nada o cidadão falar de bem ou de mal de Laurez Moreira, que o povo me conhece. E uma outra questão também que veio à cabeça, que eu não posso deixar de perguntar, aliás, já lhe perguntei, mas perguntei em termos. Como é que você está vendo a questão articulação política e até da própria questão do prefeito Eduardo Siqueira hoje, que virou referência, voltou a ser referência dentro do Estado no ponto de vista de apoios, etc. Olha, como é que está essa construção no aspecto geral, que você pode adiantar, claro, né? O Eduardo é um amigo nosso, a gente tem uma história aí de há muitos anos de trabalho juntos e eu tive o prazer de ser secretário do pai dele, tive na campanha dele
E eu tenho certeza que ele sabe da nossa intenção, do que nós queremos fazer para o estado do Tocantins. E é evidente que a gente sempre espera que as pessoas estejam do nosso lado e abracem a causa. Nós fazemos a boa política, sempre procuramos fazer as boas, e eu tenho certeza que aqueles que querem o melhor para o estado do Tocantins vão abraçar a nossa bandeira. Maravilha. Bom, de novo, se alguma questão a mais que você gostaria de colocar, o microfone da Econews está à sua disposição, aproveitando a nossa grande audiência e também depois as suas considerações finais aqui falando para o Tocantins como um todo. Eu quero mandar o meu grande abraço a toda a população do Tocantins e dizer que, graças a Deus, quem conhece Laurez Moreira confia. E o que eu quero dizer é que minha bandeira é o estado do Tocantins. Minha bandeira é o estado do Tocantins. Eu luto pelo que há de melhor para o nosso estado. Eu quero ver um estado industrializado, com uma política habitacional que venha contemplar as pessoas que não têm onde morar, ter a sua casa. Uma política educacional de alta qualidade, que venha fazer com que o Tocantins tenha os melhores índices de educação, que tenha saúde de qualidade, porque nós temos o privilégio de ter ser uma região, um estado muito rico, com potencial muito grande. Tem uma receita que eu considero boa, porque quase 20 bilhões na mão de um bom gestor para uma população de 1.600 habitantes, de 1.600.000 habitantes, dá para ter uma boa gestão. Eu quero dizer para vocês o seguinte: coloque esse orçamento na mão de Laurez Moreira, que você vai ver o resultado do estado do Tocantins. A mudança do perfil da nossa economia e da vida das pessoas. Maravilha. Laurez, queria agradecer sempre sua atenção com relação ao portal Econews. Sempre o Laurez queria aqui ressaltar, sempre gentil, sempre solícito, não só conosco, mas com toda a imprensa. Isso é importante para quem pleiteia um cargo de tão alto grau, apesar do Laurez já ter experiência em praticamente todos os cargos no estado. Queria parabenizar pelo trabalho já feito e desejar sucesso nessa empreitada. Eu que agradeço e mais uma vez eu mando meu abraço a todos os tocantinenses e dizer que acredite no seu estado e tenha certeza que nós procuraremos fazer com que o estado seja orgulho para todos nós tocantinenses, para todos aqueles que vieram para o nosso estado e que o Tocantins seja um estado de oportunidade. Eu continuo a dizer que minha bandeira é o estado do Tocantins. Laurez, obrigado. Tudo de bom, meu prezado. Portal Econews agradece a entrevista hoje com o vice-governador Laurez, pré-candidato ao governo do estado. Até a próxima oportunidade.